Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a derivada de uma função num ponto e reta tangente, tá? A gente vai tentar esclarecer bem certinho o que seria essa ideia aí de você conseguir relacionar a derivada de uma função com uma reta tangente ao gráfico da função naquele mesmo ponto em que você está derivando. Então vamos fazer o seguinte, gente. Primeira coisa, vamos esclarecer o que seria uma reta ser tangente a alguma coisa. A gente vai ver o caso da reta tangente ao gráfico de uma função. Mas assim, a gente já pode pensar que o gráfico de uma função vai ser uma curva, meio que uma curva, né? Mas vamos ver o que seria uma reta tangente em uma curva qualquer. Por exemplo, se você vai lá e considera essa curvinha aqui, sei lá. E, de alguma forma, você vai lá e escolhe um ponto sobre essa curva. Essa curva aqui eu vou chamar de curva C. C caligráfico, tá? Eu vou usar o C caligráfico para representar a curva, os pontos eu vou usar letras maiúsculas para representar e as retas eu vou usar a letra minúscula. Tá? As nossas letras usuais, tá? Digamos que aqui nessa curva eu tomei um ponto P. Tá? Então a ideia é você ir lá e pegar algo assim. Vai ter uma reta que vai passar por esse ponto P. Então notem que aqui o que está acontecendo? Essa curva ela poderia continuar aqui para esse lado, para o outro, mas enfim, eu estou olhando só nas proximidades desse ponto P. Tá? A ideia é assim, essa reta ela está dividindo o nosso plano aqui, que no caso é o quadro, em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo da reta, digamos assim. E o que está acontecendo com essa curva C aqui? A curva ela está ficando apenas de um lado da reta, ela está ficando na parte de baixo aqui, ela não está ficando na parte de cima, né? Não tem nenhum pedaço da curva na parte de cima perto desse ponto P. Então essa aqui que é a ideia da reta tangente. Ela vai interceptar a curva apenas nesse ponto aqui, ela vai manter a curva nas proximidades do ponto P apenas de um dos lados da reta. Diferente desse caso aqui, vou pegar um desenho genérico. Se eu pego esse ponto P e essa reta aqui, ela está cortando a curva em um único ponto. Só que o que está acontecendo? Aqui, essa curva, notem que ela está contida nos dois semiplanos que essa reta determinou aqui no plano, né? Eu tenho um pedaço da curva para cá e um pedaço da curva para cá, diferente do que eu tenho nesse caso aqui. Então aqui, essa reta não é tangente à curva, né? Beleza? Basicamente isso que vocês têm que entender de reta tangente, o conceito mesmo geométrico. E, ok, essa reta aqui eu vou chamar de T, de tangente, no caso, se preferirem. E nesse caso aqui, essa reta T é T é a reta tangente à curva C no ponto P. Tá? Então eu sei que essa reta encosta na curva C em apenas um único ponto, e esse ponto é o ponto P, e a curva fica determinada apenas de um dos lados da reta, em um dos semiplanos que essa reta dividiu o nosso plano total. E aí, gente, um outro conceito que nós vamos precisar é de reta secante. A ideia é assim, se você vai lá na tua curva e considera, sei lá, um ponto A aqui e um ponto B, digamos aqui, sobre essa curva. O que vai acontecer neste caso? Dois pontos, os dois pontos sobre a curva no plano ali. Por esses dois pontos a gente sabe que passa uma única reta. E aí, vamos lá e vamos considerar essa reta passando por esses dois pontos A e B aqui. Ela ficou meio torta, mas é para ser uma retinha, tá? Então aqui, sei lá, essa reta eu vou chamar de S. Nessa situação aqui, pessoal, a reta
cortando a curva em apenas 2 pontos, eu vou chamar essa reta aqui de reta secante a curva nos pontos A e B. Aqui é um caso mais simples, tá? Ela vai ter que cortar a curva em apenas 2 pontos, aqui nas proximidades desses pontos. Pode ser que se a curva continuasse, ela interceptasse em outros lugares, mas eu estou olhando só localmente, tá? Pertinho desses pontos. Então, aqui nesse caso, eu vou dizer que S é a reta secante a curva C, passando pelos pontos A e B. Então aqui a gente tem 2 conceitinhos, né? O de reta tangente e o de reta secante. E é isso aqui que a gente vai precisar agora para começar a mexer com a derivada mesmo, ok? Então vamos lá, vamos para o assunto principal do vídeo de hoje. Relação entre derivada de uma função e reta tangente. Então eu vou considerar uma figura aqui, pessoal. Eu vou fixar o plano cartesiano aqui no quadro, tá? E a gente vai considerar o gráfico de uma função nesse plano cartesiano. Então pode ser uma função genérica, ok? Então vamos lá, gente. Desculpa aí se o desenho está meio torto. Desculpe! Mas é só para a gente entender mesmo a ideia aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Estou considerando aqui o plano cartesiano, aqui o eixo x e aqui o eixo y, e estou considerando um gráfico de uma função f aqui, digamos. Tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, como eu vou falar de derivada aqui, e de reta tangente, eu vou considerar um ponto no gráfico dessa função. Uma coisa que eu quero recordar, se vocês não lembram muito bem, se eu pego qualquer ponto aqui nesse plano, sei lá, esse ponto aqui, eu sei que ele vai ter 2 coordenadas, né? Uma no eixo x, aqui no eixo das abscissas, e uma outra coordenada no eixo y aqui. Então, sei lá, digamos que aqui no eixo x a coordenada dele seja um certo número xi, e aqui no eixo y seja um número lambda, sei lá. Aqui está bem torto, né? Mas era para ser perpendicular aqui. Bom, esse ponto aqui eu represento ele através de um par ordenado, né? Na primeira entrada do parzinho eu coloco a coordenada em x e na segunda eu coloco a coordenada em y. Então, já relembrado essa ideia aí de como que funciona um ponto no plano cartesiano, né? Que ele vai ter 2 coordenadas ali, a primeira em relação ao eixo x, a segunda em relação ao eixo y. Vamos pegar um ponto sobre o gráfico da função f aqui, tá? Se eu vou lá e pego, digamos, esse ponto aqui. Digamos que aqui a coordenada dele seja A, x igual a A. A coordenada em y desse ponto aqui, pessoal, como que ela é dada? Se o ponto está sobre o gráfico da função, essa coordenada em y desse ponto nada mais é do que a imagem do ponto A através da função f, né? Então essa coordenada aqui eu sei que ela vale f de A. Então esse ponto que aparece aqui é o par ordenado A e a coordenada em y, que é f de A. Então aqui a ideia é que o ponto que você está considerando, ele é algo dessa forma aqui. A e a sua segunda coordenada, f de A. Aí a ideia aqui, pessoal, é fazer o quê? É ver o que acontece com a reta tangente a esse gráfico da função nesse ponto AF de A. Eu vou pegar aqui em verde o que é para ser a reta tangente ao gráfico da função passando pelo ponto AF de A. Espero que vocês consigam enxergar bem a cor aí. Então aqui eu estou considerando T. Ok? Então eu estou considerando também a reta T, que é a reta tangente ao gráfico da função no ponto A, f de A. E aí, pessoal, se você recorda um pouco de geometria analítica, eu sei que a equação genérica de uma reta, digamos, ela pode ser
pensada em algo assim: y menos y0 igual a m. Aqui eu estou colocando um m índice t para indicar que é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Vezes x menos x0. Então, toda a reta no plano cartesiano, em duas dimensões aqui, a equação dela é dada por algo desse tipo aqui. Tá? E aí, o que são esses elementos que aparecem nessa equação? Esse y e esse x aqui são coordenadas genéricas que a gente usa para descrever todos os pontos que estão sobre a reta, né? Esses x0 e y0 são coordenadas de um ponto que eu já sei que mora na reta. E esse m aqui é o que a gente chama do coeficiente angular da reta. Mas o que é esse coeficiente angular? Quando a gente estuda geometria analítica, esse coeficiente angular, ele nada mais é do que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Tá? Então, se você vai lá na figura e chama esse ângulo aqui formado pela reta tangente e pelo eixo x de, sei lá, um certo θ, esse mt aqui, ele nada mais é do que a tangente do ângulo θ. Tá? Então, a ideia é assim, pessoal. Eu vou tentar, de alguma forma, determinar quem que é esse coeficiente angular dessa reta tangente ao gráfico da função. Tá? Só que com essas informações que eu tenho no momento, eu não consigo fazer muita coisa. Tá? Porque assim, aqui a única coisa que eu conheço dessa reta é o ponto A f de A. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui é já trocar esse x0 e esse y0 por A, que é a coordenada em x do ponto, e f de A, que é a coordenada em y do mesmo ponto. Então, aqui eu poderia, sei lá, ir lá e reescrever a minha reta como sendo y menos f de A igual coeficiente angular dessa reta vezes x menos o ponto A, que é o que eu conheço. Então, vamos trabalhar em cima disso. Eu quero, de alguma forma, determinar quem que é esse coeficiente angular que eu chamei de mt. Então, aqui, esse aqui é o nosso objetivo. Para fazer as contas e determinar esse cara aqui, nós vamos recorrer à reta secante. Como assim, cara? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou considerar esse ponto AF de A aqui, tá? Se vocês preferirem, dá para destacar aqui, né? Que aqui vocês têm o ponto par ordenado A, F de A, que é esse ponto que eu coloquei aqui. Mas aí o que nós vamos fazer, galera? Eu vou lá e vou pegar um segundo ponto no gráfico da minha função. Vou destacar aqui a coordenada em x dele. Vamos dizer que esse ponto é um ponto genérico x. E a coordenada em y dele aqui. Bom, se essa coordenada é x, a coordenada aqui em y é a imagem do ponto através da função, né? Então aqui é f de x. E aí vamos lá e vamos considerar a reta secante passando pelo ponto A, f de A, e pelo ponto x, f de x. Aqui vai ficar uma bagunça, né? Mas enfim, vamos tentar fazer o mais bonitinho possível. Então aqui vocês estão considerando essa reta aqui, ó. Ok? A reta enlaranjada aqui. Digamos a nossa reta S. Então vocês estão considerando agora a reta secante ao gráfico, passando pelos pontos AF de A e XF de X. Mas a ideia aqui, galera, é a seguinte, ó. Eu vou considerar essa reta secante. Então, o que eu conheço dela por enquanto? Não sei, muito difícil pergunta. Eu conheço os dois pontos. Bom, essa reta secante, ela também vai ter um formatinho parecido com esse aqui. Só que o que vai acontecer é que o coeficiente angular dela vai mudar. Não é mais o mesmo dessa reta tangente aqui. Mas os pontos A e F de A, para determinar, eu posso usar os mesmos. Porque eu sei que esse ponto também está sobre a reta secante. Então, mas o que nós vamos fazer, pessoal?
considere esse ângulo, digamos, alfa. Esse ângulo alfa aqui, a tangente dele nada mais é do que o coeficiente angular da reta secante agora. Só que conhecendo dois pontos dessa reta S, que é a reta secante, a gente tem condições de calcular essa tangente. Como assim, cara? Então tá, vamos lá. Aqui a gente tem o ponto AF de A e aqui a gente tem o ponto XF de X. Eu vou considerar essa figurinha bonitinha aqui, ó. Aqui eu sei que é perpendicular, aqui eu peguei perpendicular também. Então aqui, pessoal, eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí, se você for bem espertinho, você consegue enxergar que aqui está aparecendo um triângulo retângulo. E além disso, como esse lado aqui, ó, do triângulo é paralelo a esse eixo X, o ângulo formado pela reta S, o eixo X, o mesmo ângulo formado pela reta S e por esse lado do triângulo aqui, é a mesma coisa, né? Então esse ângulo que aparece aqui também é alfa, pessoal. E aí eu meio que consigo matar o problema, né? Por quê? Porque eu sei que a tangente de um ângulo lá na trigonometria básica é cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. E vocês concordam também que eu já tenho condições de dizer quem são as medidas desses catetos aqui? Como que faz? Sim, né? Porque se você para e repara aqui, ó, esse lado do triângulo, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, como que eu consigo calcular a medida dele? Bom, é só você olhar os valores aqui no eixo Y. É só você fazer a diferença, f de x menos f de a. E a mesma coisa vale para o cateto adjacente ao ângulo alfa. A medida dele é só você pegar a diferença aqui também, x menos a. Ou seja, a tangente daquele ângulo alfa nada mais é do que o coeficiente angular da reta secante, dessa reta secante que a gente pegou passando por esses dois pontos aqui, né? É o cateto oposto, é só você fazer a diferença f de x menos f de a. F de x menos f de a dividido por, agora, essa diferença aqui, x menos a. Beleza, gente. Esse aqui é o coeficiente angular da reta secante, dessa reta laranjadinha aqui, passando por esses dois pontos aqui. E agora, cara, o que que nós vamos fazer? Agora vocês vão ter que usar um pouco da imaginação. Olha, pessoal, aqui então vocês vão olhar para a reta laranjada, a reta secante passando por esses dois pontos AF de A, XF de X. O que que nós vamos fazer, gente? Isso aqui é uma coisa bem sugestiva, porque se você parar e voltar um pouquinho, você consegue ver que esse negócio é basicamente aquela expressão que define onde você pega o limite para definir a derivada da função, né? Mas olha só que legal. Olha que legal! Isso aqui, ó. Se você fizer com que o x, ó, olha para a reta laranjada. Se você fizer com que o x se aproxime do ponto A aqui, o que vai acontecer com a reta laranjada? Bom, se o x se aproxima do A, esse ponto aqui do gráfico ele vai descendo aqui junto com o x na medida que ele se aproxima do A. Vocês concordam comigo que, ao fazer isso, essa reta laranjada ela vai se aproximando da reta tangente? E aí o que vai acontecer, pessoal? A gente vai fazer essa observação aqui, ó. Na medida em que o x se aproxima do A, o que vai acontecer? Se o x se aproxima do A, a reta secante se aproxima da reta tangente. E a mesma coisa vai valer para os coeficientes angulares, certo? Se o x se aproxima do A, como a reta S está se aproximando da reta T, nesse processo de limite aqui, o coeficiente angular da S também está tendendo ao coeficiente angular da T. Ou seja,
coeficiente angular da reta S tende ao coeficiente angular da reta tangente. Então aqui você tem essas duas coisas acontecendo quando o x se aproxima do A. Então nós vamos lá e vamos fazer o seguinte. Lá no coeficiente angular da reta secante, eu vou tomar o limite quando o x se aproxima do ponto A. Então, vamos lá. Toma o limite quando o x se aproxima do ponto A do coeficiente angular da reta secante. Mas eu sei já que esse coeficiente angular é dado por essa expressão aqui. Então, isso aqui é o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Bom, gente, mas nós já vimos que nesse processo aqui de fazer o x tender a A, o coeficiente angular da S tende ao coeficiente angular da T. Então, esse limite aqui é o coeficiente angular da reta tangente, da reta T. Mas, por outro lado, o que é esse limite que aparece aqui no meio? Bom, é só você recordar um pouquinho e lembrar que isso aqui nada mais é do que a derivada, é a definição da derivada da função f no ponto A. Então, isso aqui é igual a f' de A. E aí, qual que é a conclusão que nós chegamos, pessoal? Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto A, f de A, nada mais é do que a derivada da função nesse ponto A. E é aqui que a gente chega no resultado que a gente queria para esse vídeo aqui. Ou seja, você consegue determinar finalmente a equação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto dado, a f de A. Conclusão, a reta tangente vai ter essa equação aqui, y menos f de A igual a, o coeficiente angular dela agora a gente já descobriu que é a derivada da função no ponto A vezes x menos A. E isso aqui é o que a gente queria desde o começo. Era esse o meu objetivo para esse vídeo de hoje, ok? Eu não vou trazer exemplos nesse vídeo para não ficar um negócio muito longo, mas logo mais eu vou gravar um vídeo trazendo exemplos sobre esse assunto que a gente acabou de ver aqui, ok? Espero que aproveitem de alguma forma esse vídeo e até a próxima.